Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o nosso primeiro Fórum Bíblico Querix. Para nós é uma grande alegria porque estamos iniciando um enriquecimento do curso. Nós estamos buscando cada vez mais servir a Deus com excelência, nós estamos buscando cada vez mais fazer o melhor para o reino. O Seminário Bíblico Querix, ele é uma ferramenta que Deus nos capacitou a entregar para o reino de Deus. Então, irmão, você que está iniciando, você que está conectado nesse fórum, você que é aluno do seminário, nós estamos contando hoje aqui com a participação de alguns alunos, né? Quero já agradecer aqui, o que está o mais barbudinho aí depois de mim é o Rafael, né, que está lá no canto de cima. Embaixo de mim é o meu xará, o Daniel, e do lado o Sandro, né? Ambos os três tiraram 10 numa matéria, na aula A Fé que Vence o Mundo, por isso foram aqui convidados a participar desse bate-papo, desse seminário, desse fórum, que para nós também é novo, né? Vamos aí esperar que o Espírito Santo nos inspire, nos dê toda a graça necessária para fazer essa grande obra. Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de podermos nos reunir, Senhor, com os recursos tecnológicos para que possamos aprender sobre a Tua palavra, aprender sobre a Tua graça, Senhor. A Tua graça nos basta, o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo, sela essa sala, sela os streamings celestiais sobre as nossas vidas, que a unção e a inspiração de Deus venha sobre nós, para que possamos de uma maneira simples, de uma maneira informal, de uma maneira, Senhor, muito tranquila, fazer a tua obra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, a cada um que está assistindo essa live, assistindo esse fórum, esse seminário, e que nós que estamos aqui para ter uma conversa sobre esse assunto tão importante que é a fé que vence o mundo, possamos, Pai, te honrar com a nossa vida nesta tarde deste dia. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos começar aqui. Primeiramente, eu quero me apresentar, né? Para aqueles que não me conhecem, ou me conhecem só como um amigo do Facebook, né? Eu sou o pastor Daniel, nós estamos com o Ministério Cristão, Igreja Cristã Rede Acolher, lá na Brasilândia, e o Seminário Bíblico Querix é o chamado que Deus fez na minha vida na área do ensino. Então, nós desenvolvemos o curso Os Primeiros Passos, e dentro desse curso nós temos 10 ministrações, e essa hoje será a nossa primeira, o primeiro fórum com o tema A Fé que Vence o Mundo. Então, quero passar agora aqui a palavra rapidamente aos meus irmãos se apresentarem. Pode começar aqui pelo Rafael. Fala aí um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o que você achou do seminário, o que você está achando do curso, né? E conta aí o que tem mudado na sua vida. Bom, eu me chamo Rafael, faço parte da Igreja Aliança Eterna com Cristo, em São Mateus. Poxa, o seminário tem agregado muito, né, no nosso conhecimento bíblico, né? Tem nos feito, buscar mais a presença de Deus. Eu creio que isso é o que Deus tem para nós, né? Que nós viemos crescer em conhecimento e em graça da sua palavra, né? O seminário tem sido muito bom nesse sentido. Não creio eu, não só na minha vida, como na vida de muitos irmãos, né? Eu pude estar divulgando aí, né, o seminário para algumas outras pessoas, a minha esposa, o meu irmão, eles estão fazendo também, né? E é isso daí, meu irmão. Que legal. O seu irmão Marcelo, ele me relatou ontem que o filhinho dele de 9 anos está fazendo também o curso. Isso. Glória muito a Deus. Bacana, Amém. Vamos lá, Daniel Dourado. É isso aí. Eu me chamo Daniel Dourado, sou diácono aqui da Igreja Assembleia de Deus, uma igreja voltada para missões de Brasília.
E a gente está aí nessa obra, levando a palavra de Deus, e o curso, né, do irmão Daniel Reis, é um curso maravilhoso, que quando a gente estuda mais sobre a palavra de Deus, a gente começa a entender, compreender de forma mais ampla, né, a palavra de Deus, começa a abrir um leque de informações que às vezes, porque sempre quando a gente lê a Bíblia, a gente compreende ela de uma forma diferente, vê outra visão, porque a palavra de Deus, ela sempre se renova. E com o curso do pastor, a gente começa a compreender, começa a entender outros pontos que às vezes quando a gente lê a Bíblia a gente não enxerga. E são pontos, assim, que às vezes para algumas pessoas parece simples, só que de muito, que traz um conhecimento, que traz um desenvolvimento espiritual dentro da palavra de Deus, sensacional e excepcional para cada um, né, que está dentro, né, com o objetivo de entrar no reino de Deus. Então, eu adorei o curso e foi de grande crescimento espiritual e de grande aprendizado dentro da palavra de Deus. Eu agradeço muito pelo esforço da criação desse curso e foi muito excepcional para mim, foi perfeito e eu agradeço aí pela iniciativa. Que Deus abençoe. E você é de Brasília, é mesmo, Daniel? De Brasília. Tá logo ali, né? A gente aqui de São Paulo, Guarulhos, né? O Sandro também de Guarulhos, o Rafael da Zona Leste. E aí tem o nosso irmão lá do outro lado do país. Que bênção! Isso nos mostra como o reino de Deus não tem fronteiras, né? Vamos lá agora, você, Sandro. Se apresente aí, Sandro. Amém. Eu sou de Guarulhos, né, como você falou, eu sou do Ministério da Assembleia de Deus Madureira, né, já estou há 6 anos como membro, e esse curso para mim foi muito edificante, me ajudou bastante. Eu baixava os vídeos e eu viajo bastante, e aí eu ia ouvindo no carro, né, e para mim foi fantástico esse curso. Aprendi muito, tinha muitas coisas que eu não tinha ouvido falar, como semear, né, com sabedoria, sobre todo mês a gente tem A ceia do Senhor? Posso dizer? Ceia que traz vida. A ceia, né? A ceia do Senhor, isso. A gente tem a ceia, né? E aí, muitas das vezes a gente ceia, mas não tem aquele conhecimento. E você trouxe de uma forma bem fácil, né? Nos ajudou bastante no aprendizado e para mim foi bênção. Muito feliz mesmo pelo curso e que venha novos cursos que para sempre estar aprendendo, né? E crescendo ainda mais em sabedoria, né? Se aproximando muito mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Então, deixa eu só fazer aqui um panorama geral do assunto que nós vamos tratar agora. E eu separei algumas perguntas, né? Que eu vou ter a oportunidade para os irmãos estarem discorrendo de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, da maneira que o Espírito Santo tocar. Qual é o objetivo desse fórum? Fazer com que vocês, os alunos, também contribuam para o reino. Também contribuam, não só para... claro que isso vai enriquecer o nosso curso de maneira muito, muito, muito abençoada, porém, a ideia é que nós tenhamos esses fóruns para que você também contribua e que aquilo que Deus ministrou no seu coração, você possa também contribuir para o reino. Amém? Então, o primeiro tema do nosso curso, Os Primeiros Passos, se chama A Fé que Vence o Mundo. Então, por que nós iniciamos com esse tema, a fé que vence o mundo? Porque, irmãos, quando um novo convertido, ele chega na fé, ele precisa compreender alguns pontos que são fundamentais para a sua caminhada cristã. E o primeiro deles é a fé, né? A fé que vence o mundo. Por que a fé que vence o mundo? Porque não é somente acreditar, o objetivo não é nós termos somente acreditar em Deus. Acreditar em Deus, muitos acreditam, né? Então, o objetivo desse tema é trazer uma fé que aproxima as pessoas de Deus. Uma fé que vai além daquilo que é apresentado pelo mundo. Porque, como eu costumo dizer nas ministrações, né?
Tem gente que vai também lá nas casas lotéricas fazer uma fezinha, né, irmãos? A fezinha lá quando tem a mega sena da virada, né? Milhões lá para receber lá o dinheirinho dele lá, fazer a fezinha dele. E isso, obviamente, não é fé, né, irmãos? Então, nós vamos falar aqui de alguns pontos da ministração e eu vou fazer uma pergunta e aí o irmão vai ter entre 2 a 3 minutos para discorrer e depois nós vamos passar para o irmão, então para o outro irmão. Então, cada um serão 3 perguntas que cada um vai responder em sequência um do outro, tá? Então, vamos começar aqui pelo Rafael, tá? Que já está aqui na primeira tela aqui do Facebook. Então, Rafael, a primeira pergunta que eu quero que você descreva aí é sobre a fé natural, tá? A pergunta é: como podemos conceituar a expressão fé natural? Como podemos expressar? Bom, eu acho que o universo ele revela a todos nós, né, o poder eterno, a natureza divina de Deus. O próprio apóstolo Paulo ele declara que através das coisas criadas Deus demonstra o seu poder, né? Eu creio que isso seria a fé natural, né? Deus ele reparte esta fé a todos nós, a toda a humanidade, né? Infelizmente, alguns demonstram de forma errada, né, esta fé em Deus. Eles aplicam em coisas erradas, né? Acho que alguns aplicam, né, a fé no seu dinheiro, a fé no seu poder físico, né, no seu poder financeiro. Acredito que seja isso, né? Mas uma coisa é certa, né? Todo homem tem a capacidade de crer. O homem, dentro de si, tem uma medida que leva ele a acreditar em Deus. E isso Deus nos deu para que nós possamos dar os primeiros passos, né, em direção a Cristo, a Ele, né? Eu Amém. acho que é isso. Rafael, desculpa, eu fiz a pergunta errada, né? Eu fiz a pergunta que é do Daniel, por isso que você ficou meio... Ué, mas aqui é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, irmão. Então eu vou reformular a pergunta aqui, tá? A sua pergunta, na verdade, podemos aplicar o conceito de fé natural baseados em Romanos, capítulo 1, versículo 20? Você pode ler o Romanos, capítulo 20? Está com a sua Bíblia fácil aí? Que já acha ela aqui. Vamos lá, abrir em Romanos. Atos Romanos. Capítulo 1, versículo 20, né? Isso. A minha Bíblia, ela é a nova tradução, né? Na verdade. Então, ela diz assim, ó: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente aos seres humanos. Podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Glória a Deus. Pode fazer suas considerações. Então, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Mediante do que, né, a pergunta foi feita, eu acredito que sim, que nós podemos, né? Porque o universo, ele revela a todos nós o poder eterno e a natureza divina de Deus. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo declara, né? Que através das coisas criadas, Deus demonstra o seu poder, e eu creio que isso é uma fé natural, né? Deus, ele repartiu esta fé para todos nós, tá? Para toda a humanidade. Infelizmente, algumas pessoas, elas fazem o uso de maneira errada, né? Essa fé que Deus deu, ela aplica em coisas erradas, que não seja Deus, né? E uma coisa é certa, todo homem, ele tem a capacidade de crer. O homem tem dentro de si uma medida de fé que leva ele a acreditar. Então, Deus nos deu para nós essa medida de fé para que nós venhamos dar esse primeiro passo, né, em direção a Cristo, em direção a Ele. Eu acredito que seja isso, né?
Glória a Deus. Isso mesmo, a fé aqui citada em Romanos capítulo 1, versículo 20, quando nós aplicamos a questão da fé natural, o apóstolo Paulo, ele fala sem massagem. Ele fala, são indesculpáveis, né? Porque através das coisas criadas nós podemos conhecer a Deus. Então, aquele que diz que não crê em Deus não tem desculpa. Essa que é a grande questão. Rafael, muito obrigado pela sua resposta. Vamos agora para o Sandro. Amém? O Sandro, ele vai falar sobre a questão da fé que nos aproxima de Deus. Sandro, a pergunta é o seguinte: com base em Hebreus 11, versículo 1 e 6, podemos afirmar que a fé nos aproxima de Deus? Sim. Então, com certeza, a fé ela nos aproxima, porque a fé é a certeza, é a prova das coisas que não se vê. Então, nós temos a convicção que Jesus existe. Então, nós oramos e sabemos que Jesus está nos ouvindo, né? Então, caso contrário, nós orávamos, vamos falar com Deus, as nossas orações, as nossas palavras seriam em vão, né? E na própria palavra, né, em Hebreus 11, no 6 diz, né, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? E que ele é o galardador, é o que recompensa, né, os que buscam. Então, à medida que a gente vai buscando, vai orando, vai colocando a nossa fé em prática, ela sempre vai aumentando, né? Porque a gente vê, a gente é atendido, então a gente crê, a gente tem essa convicção que Deus existe, que Jesus morreu na cruz por nós, né? E isso só vai aumentando a nossa fé. Amém? Amém, glória a Deus. Então, a fé nos aproxima de Deus, é isso? Quando nós oramos, nós não estamos jogando a nossa palavra no vento, não? Não. Quando você está orando alguma, lá, né? você não está... Eu não posso falar assim, você está louco, você está falando sozinho? Não É assim, não? Não. E a gente tem a convicção, né, que ele está nos ouvindo ali, que ele está conosco. A fé é coisa maravilhosa, né, irmãos? Sim, com certeza. Irmão Daniel Dourado, de Brasília, como podemos, então, conceituar a fé natural? Agora sim, a pergunta é direcionada para você. Eu fiz por irmão sem querer, desculpa. Vai lá. A gente pega, né, o Piches. O conceito de fé, a gente pega como a convicção da verdade de algo, né? A gente vê que ela é uma convicção, né, a respeito a um relacionamento mais próximo de Deus. Então, fé, eu pego até como base a questão de pessoas que compreendem a existência de Deus, e pego também pessoas que não acreditam na existência de Deus. Então, a gente pega o seguinte: se a pessoa ela tem que acreditar de alguma forma que Deus existe, e ela tem que acreditar de alguma forma que Deus não existe, que Deus existe, entendeu? Então, é o seguinte: a gente pega aqui esses dois pontos. A pessoa, quando ela vai entender a real existência de Deus, ele tem que abordar uma série de fatos. Ele tem que abordar uma série de assuntos que vão levar ele a essa convicção. Então, o conceito de fé é, na verdade, isso: a verdade de algo. Então, se ele pega aquilo como verdade, para ele vai ser a forma de crer, vai ser a fé para aquilo. A gente pega, né, o próprio relacionamento íntimo e concreto com Deus. Quando a gente tem um relacionamento íntegro com Deus, a gente observa que a gente começa a fluir, começa a desenvolver, começa a crescer fé. Quando a gente sente que não tem fé, significa que a gente não está tendo um relacionamento, um maior relacionamento com Deus. Quando a gente se sente sem fé, a gente percebe que a gente está fora, a gente não está tendo um relacionamento com Deus. Então, quando a gente chega a Jesus e fala: Senhor, cria, me dê mais fé, a gente está pedindo que, Senhor, eu preciso ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Então, entra no meu ser e me faça um vaso novo. Basicamente, é isso. E deixa eu te perguntar, Daniel, em relação à fé natural, você entende que Deus, ele
distribui, compartilha com todas as pessoas essa fé? Ele distribui essa fé para quem quer receber essa fé. Porque a fé, ela é a porção, ele distribui, na verdade, para cada um de nós, né, essa fé. Ele distribui para cada um de nós essa fé. E a gente observa também que Abraão, a gente pega Abraão, Deus entregou essa fé natural para ele e ele recebeu. Porque Deus ele entrega, mas a gente tem que decidir receber. Por isso que a gente observa que existe o ateu, existem pessoas que não acreditam em Deus. Porque Deus ele distribui a fé natural. Só que a pessoa ela tem que decidir se ela vai querer receber. Entendeu? Abraão, quando Deus distribuiu a fé natural para ele, ele recebeu a fé. Só que a gente pega... Se ele não tivesse recebido, ele não teria se distanciado de qualquer coisa da sua parentela. Ele não teria saído por simples sair. Ele teve fé, ele acreditou. Ele saiu da sua parentela para seguir a voz de Deus. Então ele compreendeu, ele acreditou em Deus. Então ele estava fluindo um relacionamento com Deus, com algo que ele ainda não conhecia, mas ele desenvolveu e teve fé. Ele recebeu essa fé natural e desenvolveu. Então ele deu o primeiro passo. Ele ouviu a voz de Deus. Era isso justamente que eu ia complementar. Ele deu o primeiro passo, né? Deus ele nos dá a fé que nós chamamos de fé natural para darmos o primeiro passo. Porque o primeiro passo depende da gente, né? Que nem até o irmão Rafael, ele comentou que pessoas usam a fé em outras coisas, né? Sabe aquela pessoa que fala, puxa, eu sou uma pessoa de fé, mas ela acredita no pé do coelho, ela acredita no trevo da sorte, ela acredita na figa, né? Na figa. Por isso. Se pé de coelho desse sorte, irmãos, o coelho teria tido sorte, de não teria perdido o pé, né, irmãos? Então pé de coelho. Tem gente que tem fé, mas não consegue aplicar a fé de maneira adequada, né? Glória a Deus, obrigado pela sua resposta. Pode falar. Eu peguei como base o Abraão, mas por ele ter exercitado, né, essa fé natural. Porque, igual eu falei, só recapitulando, se ele não tivesse pegado essa fé, se ele não tivesse dado o primeiro passo, ele não teria recebido o que ele recebeu. Ele não teria sido considerado o pai da fé. Ele não teria recebido, né, as bênçãos que Deus tinha preparado para ele. Então, Deus tem um propósito para cada um. E quando ele entrega a fé natural, a gente tem que receber, né? Tem que acreditar, tem que ter a fé, tem que desenvolver e dar o primeiro passo. É só isso para complementar. Amém. Rafael, então nós podemos afirmar que fé é diferente de acreditar? Fé é diferente de acreditar? Fé, olha, o conceito de fé é referente ao que o irmão disse, a referência de fé. O conceito de fé, ele vem da palavra fé do grego, né? Pistes, né? Que seria a convicção da verdade de algo, né? Uma convicção ou uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, né? Então, digamos assim, a fidelidade é o princípio da fé, que nos ensina a confiar em Deus, além das circunstâncias, né? Eu creio, assim, o exemplo disso seria o apóstolo Paulo, né? Quando Paulo declara todas as coisas posso naquele que me fortalece, em Filipenses 4,13. Anteriormente, nós vemos que Paulo relata que passou fome, que teve abatido, que teve abundância, mas que em todas as maneiras e todas as coisas ele estava instruído, tanto a ter fartura como a padecer necessidade, né? Então, ou seja, Paulo ele confiou em Deus mediante a sua fé. Por isso ele pode enfrentar tudo isso, né? Porque a fé e a confiança dele estavam firmados em Cristo Jesus. A confiança e a fé com a ideia que é uma ideia que ela predomina fidelidade, lealdade, caráter,
de alguém em que se pode confiar. Então, com certeza, nós podemos unir a nossa fé com a confiança em Deus, né? Em Salmos 33, 4 diz: as palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que ele faz merece confiança. Eu acho que a fé ela está relacionada à confiança, né? Mais do que simplesmente acreditar, né? Isso, né? É mais o termos de confiança. Amém. Obrigado. Você concorda com ele, Sandro? Com certeza. Fé é diferente de acreditar? Você acha isso? Sim, com certeza. É bem diferente. Você tem a convicção, né? O que a gente está falando, né? Os três estão falando. Que esse conceito de fé, né? Que é você ter a convicção da verdade de algo, né? Que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. É isso? Então você crê, você acredita, você tem a fé, né? Que é a convicção de que Deus está nos ouvindo, que Deus está no nosso lado. A fé é uma coisa que não dá para explicar, né? Assim, você tem que colocar em prática mesmo para poder sentir, para poder realmente crescer, né? A nossa fé em Deus. O meu pastor, o pastor Solda, ele fazia uma brincadeira lá quando ele falava de fé, quando ele fala de fé, né? E ele diz o seguinte, que se você for num boteco, tá? Chega lá num boteco, tem lá os camaradas lá tomando umas canjibrinas, jogando uma sinuca, e se você chegar lá e perguntar, quem aqui acredita em Deus? Quase que unânime será a resposta. Eu acredito. Ainda vai pegar a pinguinha, vai falar, não, essa é pra ele, essa é pra Deus. E vai jogar a pinguinha pro lado. Essas pessoas não têm fé? Vamos lá, Daniel. Eu, né? Vamos lá, essas pessoas não têm fé? Você não acredita que fé é diferente de acreditar? Porque elas acreditam em Deus, então elas não têm fé? Certo. É porque tem dois Daniel e eu confundi com não, você que tá lá. Então, enfim. Eu peguei como base dois conceitos, né? Assim, fé, eu acredito e tenho a certeza que ela vai nos aproximar de Deus. E eu sei que acreditar é um convencimento de algo. Tranquilo? Então é o seguinte, muitas pessoas... Eu peguei a questão do ateu porque é o seguinte, quando ele diz, eu acredito que Deus não existe, ele chegou ao resultado de que ele não acredita. Só que o fato de acreditar significa que ele não está tendo a fé para se aproximar de Deus. Porque se ele tivesse a fé, ele iria se aproximar de Deus, iria acreditar, iria receber, né, esse fluir do Espírito Santo. Ele iria sentir Deus totalmente em sua vida, totalmente transformando a sua vida. Só que o fato dele só acreditar não significa que ele liberou as portas para que Deus venha entrar, entendeu? Então ele precisa ter a fé, entendeu? Ele precisa ter a fé, para a fé traçar o caminho entre Deus e o homem. O Sandro, né? Eu esqueci o nome dele. É Sandro? Isso. Sandro comentou aqui na Palavra de Deus, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Entendeu? Então, as pessoas, elas abordam esse assunto e comentam o seguinte, igual o senhor comentou aí, a pessoa está lá no bar e ela fala assim, quem acredita em Deus? Mas ela não tem a fé. Deus distribuiu a fé natural para todos, mas nem todos receberam. As pessoas, elas têm a bandeja da fé na frente delas, só que ela tem que pegar, entendeu? Ela tem que receber, ela tem que dar o primeiro passo. E se ela não dar esse primeiro passo, ela não vai receber, entendeu? Ela não vai desenvolver o Espírito Santo, ela não vai ter um relacionamento próximo de Deus e íntegro com Deus. Então, eu pego como base esse versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, eu pego isso como base, eu pego isso que existe uma diferença grande entre só acreditar e ter a fé.
para mim, a fé é o principal. Porque você tendo a fé, você tem a convicção que Deus ele existe, você tem a convicção que Ele é o principal. Ele é o primeiro. Ele é a primeira coisa que deve existir em nossas vidas. Ele é aquilo que traça o caminho para ter um desenvolvimento espiritual avançado, para a gente ter, né, sentir Deus em nossa vida, para a gente sentir a paz, sentir o amor, sentir verdadeiramente Ele em nossas vidas e também as pessoas enxergarem também. Quando a gente tem um relacionamento íntegro e próximo com Deus, a gente observa que as pessoas elas ficam impactadas em ver aquilo. Elas não, às vezes só acreditam que Deus existe, mas às vezes vê algo na gente que às vezes elas não sabem. E a gente fala assim: isso é a fé, isso é Deus em nossas vidas. Se você quer ter o Espírito Santo em sua vida, você tem que pedir para Ele fé, você tem que procurar ter um relacionamento íntegro com Deus, você tem que se aproximar de Deus, abrir as portas do seu coração para que Ele venha entrar e fazer o mover. Você tem que... A gente vê que quando a gente tem um relacionamento íntegro com Deus, reto, as pessoas elas enxergam essa resplandecência do Espírito Santo em nós. Elas veem a diferença, porque nós não somos iguais, nós não somos iguais à antiga criatura, aquela criatura que já foi morta. A gente se tornou uma nova criatura quando a gente recebeu Deus em nossas vidas, né? Então, as pessoas elas enxergam algo novo, elas enxergam o amor, elas enxergam Deus. E às vezes elas não enxergam, não sabem que isso que está transformando nossa vida, que está nos deixando, que traz a felicidade, que traz o amor, elas às vezes não sabem que é Deus. E às vezes a gente tem que... para isso que serve o evangelho, o evangelismo. A gente diz que Deus, ele é o princípio, Deus é o que vai fluir, Deus é o que vai transformar a sua vida. Então, se você tiver um relacionamento íntegro e concreto com Deus, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te aproximar mais de Deus, e Ele não vai deixar o acreditar em sua vida, Ele vai deixar a fé, vai deixar o primeiro passo para você agir e recebê-lo, né? Glória a Deus. Pegando o gancho aí no que o irmão Daniel falou, Rafael, então, se fé é diferente de acreditar, e fé está relacionada à convicção, como você falou, é importante também compreender a fé do ponto de vista da confiança? Compreender a fé do ponto de vista da confiança? Sim, eu acho que basicamente o que eu relatei, né? O exemplo disso que meu irmão disse, foi a própria vida de Abraão, né? Abraão, quando foi... A palavra de Deus fala que Deus pôs Abraão à prova, né? Foi proposital aquilo, né? E isso. Deus levou a Abraão a colocar o seu filho à prova, né? Então, acredito que ele juntou aquela fé, justamente com a fé natural que o irmão expôs de Abraão. E o importante é dizermos que a fé, nós devemos exercitá-la, né? Essa fé. Eu creio que, assim, a fé é como se fosse um músculo, né? Aqueles que fazem academia, que treinam, vão entender um pouco mais, né? Então, assim, como que eu posso dizer? Quanto mais a gente exercita esse músculo, mais forte a gente vai ficar, mais robusto vamos ficar, né? O músculo fica fibrado, mais desenvolto, né? E eu acredito que a fé seja da mesma forma, né? A fé natural, nós transformados nessa fé sobrenatural, né? Nessas pequenas coisas, e ir aumentando e depositando a nossa fé, a nossa confiança em Cristo, essa fé ela vai se tornando robusta, né? Foi o caso de Abraão, ao qual ele, em momento algum, ele pensou, né, no sacrifício do filho. Eu acredito assim, ele confiou sim em Cristo, né? E ele tinha confiança que talvez, sei lá, que Cristo iria ressuscitar o filho dele no momento ali do sacrifício, ou da mesma forma que Cristo agiu, né? Proveu o cordeiro para ele, né? Para que fosse feito o sacrifício. Então, acho que ele uniu tanto a fé dele quanto a confiança dele. Eu acho que é isso. Amém, não, perfeito. A confiança é parte fundamental da fé. Inclusive, até quando nós falamos da palavra, etimologicamente, da palavra fé, que é a palavra pistes, a palavra pistes também significa confiança, né? E baseado nisso, o Sandro, você explique para a gente o conceito de fé
quando nós falamos do ponto de vista da convicção e da confiança relativo a Deus e a Jesus? Então, na verdade, a pergunta seria referente à fé a fé passiva, né? Vamos dizer assim. Não, a fé é o conceito de fé, né? A fé do ponto de vista da convicção e da confiança, porque a palavra pistes significa isso, significa confiança, significa convicção. E quando a gente fala de fé na convicção relativo a Deus, né, e relativo a Jesus, como que isso tem que ser? Porque ter convicção que você vai ter um carro novo é uma coisa, ter convicção que você vai passar de ano é outra. Se você estudar muito, você vai conseguir. Mas e relativo a Deus e a seu Filho Jesus Cristo? Bom, a gente tem que acreditar, né? Acreditar em Deus e colocar nossa fé e seguir, né? Acreditando, fazendo a nossa parte, né? E sabendo que ele está ali. Se ele fizer, como diz aquele louvor, né? Se ele fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus, né? Então a gente tem que estar buscando e acreditando, né? E saber que ele não é o gênio da lâmpada ali, né? Você esfrega, vai aparecer ali o que você quer. Mas você tem que estar buscando, acreditando, sabendo que ele está ali. E ele sabe o que é o melhor para nós. Acho que seria mais ou menos isso. Tá certo. Então, a convicção de que Deus existe, de que Jesus é o Senhor, é algo que eu e você precisamos, a cada dia mais, encontrar essa convicção. É uma convicção que vem de Deus, uma convicção que vem do ouvir a palavra de Deus. Né? A fé, ela pode ser aumentada, né? Existe uma medida de fé. Então, todo aquele que ouve a palavra de Deus, ele também acrescenta a sua fé. Né? E baseado nisso, ô, irmão Daniel, me responde uma coisa. A fé, ela pode ser passiva? Repete, por favor, cortou aqui. A fé, ela pode ser passiva? A fé, ela pode ser passiva? Isso. Tipo, você faz uma oração, pede a Deus e cruza os braços e fica lá esperando. É assim que funciona? A gente tem que... Aí seria... né? A gente observa que a gente tem que agir, né? A gente tem que buscá-lo em primeiro lugar. A gente deve procurar receber. E se Deus... né? A gente ora, a gente tem a fé e a gente exerce aquela fé, como o irmão comentou. E a gente vê, a gente fala assim, Senhor, a gente tem que dizer o seguinte, Senhor, que seja feito o teu querer e a tua vontade. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for para acontecer, o Senhor que sabe, o Senhor que rege minha vida. E eu não compreendi realmente a questão de forma passiva, a oração passiva. Eu oro, por outra pessoa, eu não compreendi direito. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dar um exemplo? Vai lá, Sandro, complementa aí. Pode. Eu acho que foi até que no próprio curso você mesmo falou, né? É aquilo, você ora, né? Tá desempregado, você ora e aí acorda no outro dia, meio-dia, achando que vai cair o emprego ali. É disso que ele está dizendo. Não, a gente tem que orar e ir para cima, né? Acreditando que se não der certo, no outro dia vai de novo ali, vai buscar um emprego, música, acorda né? Se cedo. Deus quiser, ele é Deus, se não quiser, ele é Deus, entendeu? Então, eu acho eu acho que Tiago, na verdade... Vamos lá, um de cada vez. Posso falar? Pode, na verdade, o que você quis dizer está relacionado, creio eu, em Tiago 2, né, do verso 17, né, que diz sobre as obras. Né? Assim também, a fé, se não tiver obras, ela é morta, né, em si. As obras que Tiago, acredito que está falando aqui, seria isso, né, as atitudes que nós devemos ter, né, em relação à fé, que nem o irmão mesmo diz. Né? Não adianta nós orarmos, Senhor,
prover um emprego com um salário bom, né? E ficarmos, né? Deu meio-dia, o bonitão tá lá, o sol raiando na testa, né? Então acho que, né? Ele tem que se capacitar disso, né? Da fé dele, falar, orar a Deus, Senhor, prover um emprego, prover um emprego de um bom salário, e no dia seguinte ele levantar cedo, 6 horas da manhã, né? E marchar, né? Eu acho que é isso. Ele tem que dar o passo, ir em direção ao emprego. Ele tem que ter a convicção, né? Falar, a primeira porta que eu bater, eu tenho certeza que Cristo, né, vai estar comigo. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu estava comentando com os irmãos aqui da igreja um dia desse sobre a questão de a gente pedir e às vezes a gente não receber. A gente entrou num assunto muito interessante, que foi o seguinte: às vezes a gente pede algo para Deus que a gente não está preparado para receber. Tem pessoas que, se Deus der uma riqueza grande, ele não vai saber lidar, entendeu? Exemplo, se Deus deixar ele milionário, às vezes ele vai se preocupar tanto com o dinheiro e esquecer Deus. Então, Deus ele só vai te entregar aquilo que você tem capacidade de conseguir exercer, entendeu? Se você não tem capacidade de ser rico, Deus não vai te dar riqueza, entendeu? Ele vai te prosperar, vai te manter de uma forma que você possa viver, mas ele não vai te dar riqueza porque você não vai saber lidar com a riqueza. Deus não vai te dar, às vezes, Deus ele não vai te dar algo que às vezes você não vai conseguir lidar. Então, Deus ele sabe de todas as coisas. A gente deve confiar em Deus e ele dá o melhor para a gente. Ele nunca dá aquilo que a gente não possa conseguir exercer. Ele não dá nenhuma função que a gente não possa conseguir executar. Foi só um comentário. Amém. Em Atos, capítulo 16, versículo 5, a palavra diz assim, ó: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. Então, isso significa que a fé, ela é colocar uma ação. A fé, ela precisa ter uma ação, porque aqui a igreja era confirmada na fé, e a fé fazia com que a igreja crescesse. Como que você, primeiramente, Rafael, você vê essa questão do crescimento da igreja baseado na fé? Então eu só tenho que dobrar o joelho e orar para Deus mandar as pessoas, ou eu tenho que ter uma atitude de fé e ir lá, convidar, evangelizar? Eu acho que é isso mesmo. A gente precisa não só, mediante a nossa oração, pedir a Deus, mas nós devemos sim fazer esse tipo de trabalho. É importante, né? Creio eu, o evangelismo, o convite, né, das pessoas, o nosso próprio testemunho, né, de vida, né? Acredito que as pessoas, muitas vezes elas leem, elas têm suas Bíblias em casa, mas elas não leem. Elas leem a Bíblia que elas veem em você, né? O que você é, o seu dia a dia. Então, acho que isso conta muito, né? Para que ela se convença que aquilo ao qual a fé, ao qual você exerce, ao qual você crê, né? É válido, né? E acredito que é mais ou menos isso, né? Não adianta só orarmos. Acho que há pontos que não podemos, né? Não tem a possibilidade de colocarmos as nossas mãos, né? Mas há pontos que devemos. É o caso de, digamos, talvez de uma enfermidade que passamos ao médico, o médico fala, olha, toma esse remédio de 3 em 3 horas, né? Tem aquele que vai exercitar a fé, talvez, eu vou orar a Deus porque Deus vai me curar, eu não vou tomar esse medicamento, ao qual nós sabemos que a medicina ela foi posta por Deus, é algo de Deus. Então, acho que a gente deve exercer a nossa fé, orarmos, crendo que Deus já executou ao nosso favor, mas devemos também, né, tomarmos o remédio, fazer uso disso, para que Deus manifeste a sua glória, né, sobre aquele remédio, através da cura. Né? Eu creio que seja isso, né, desta forma. Você crê assim, Sandro? É dessa maneira? Sim, exatamente. E como o Rafael comentou, também em Tiago 2,17, né, como ele leu, que assim também a fé por si só, se não for acompanhado de obra, está morta. Um pouquinho mais, em Tiago 2,26, diz assim: assim como o corpo sem espírito está morto,
também a fé sem obra está morta. Então, a gente tem que, sim, orar, buscar e ter uma ação, né? Eu acho que essa seria a palavra correta, ter uma ação sobre o que está acontecendo. Você ora, mas faz ação. Se acontecer, glória a Deus. Se não, tenta novamente e assim seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Amém. Vamos agora para a última questão. Tem um jargão popular, eu queria que os três comentassem sobre isso, né? Um jargão evangeliquez, né? Vamos dizer assim. Vocês já devem ter ouvido isso. A pessoa chega e fala assim, não, você não pode olhar para o homem, porque se você olhar para o homem, você cai. Né? É assim mesmo que funciona? Eu não posso olhar para o homem? Vamos começar pelo Daniel, vai lá. Baseado nisso, a gente tem que observar que cada um que está dentro da fé, que está dentro de um relacionamento com Deus, as atitudes dela, as atitudes dessa pessoa vão ser mudadas. Igual comentei na outra pergunta, a gente começa a ter a resplandecência do Espírito Santo. As outras pessoas começam a perceber que a gente não era o antigo eu, mas agora a gente é uma nova criatura. Então eu acredito que nossas atitudes, a forma que a gente se veste, né, às vezes se modifica, né? A gente não é mais o mesmo. A forma que a gente, às vezes, para os lugares que a gente antigamente saía, a gente não sai mais, a gente não vai, né, mais para balada, a gente não vai para locais assim que não tem a presença de Deus. Então, às vezes a gente tem que observar certos pontos. A gente deixa o antigo eu e se torna um novo eu. E o novo eu, ele não ele não exerce aquilo que te leva ao pecado, entendeu? Ele não te traz frutos, né? Quando você está dentro da fé, que você está dentro do relacionamento com Deus, você começa a produzir frutos que vai te aproximar de Deus, que vai te trazer um relacionamento com Deus. Ele não vai te trazer frutos que vai te trazer ao pecado. A única coisa que pode acontecer é Deus te levar para buscar pessoas que estão dentro do pecado, para o reino dele. Mas ele nunca vai te levar para aquele local para você usufruir do pecado. Entendeu? Porque aí não já se torna... Mas se eu olhar para o homem, eu caio? É assim mesmo que diz o ditado popular aí dos evangélicos? Não. Não é assim, não? Se você olhar para o homem, porque tem as pessoas, tem certos cristãos que diz ter a fé, que diz ter o relacionamento com Deus, que não estão dentro desse relacionamento com Deus, desse relacionamento concreto. Aí você tem que ter, né, a sua firmeza, você tem que estar firme na rocha, entendeu? Porque tem pessoas que estão dentro da igreja que estão em declínio, entendeu? Então você não deve agir daquela forma, você tem a consciência do que é certo e errado de acordo com a palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, como diz em Hebreus 4, versículo 11 ao versículo 13, né? Então a gente pega a Bíblia como base, como certo e errado, e a gente começa a observar se as atitudes daquela certa pessoa está sendo realmente de forma certa ou errada. E se você que está vendo que aquela pessoa está agindo de forma incoerente, eu acho justo você tentar ajudar aquela pessoa e mostrar a sua visão dentro da palavra de Deus, para que ela venha deixar de praticar as más obras e começar a executar aquilo que a palavra de Deus nos designa, né? Essa é a minha visão. Ô, Rafael, e me fala uma coisa, em relação aos líderes, aos pastores, certo. Se eu olhar para o homem, eu caio? Olha, sinceramente, eu talvez há um bom tempo atrás eu criei dessa mesma maneira, né, desses jargões aí, né, desses ditos populares que se encontram aí nas congregações, né? Mas vamos ver, veja bem, né? Eu acredito dessa forma, Dani. Nós não devemos estar firmados no homem, né? Nós devemos sim estar firmados em Cristo, porque Ele é a nossa rocha, só Ele é a nossa fortaleza, né? Nós devemos olhar para o homem no sentido da sua fé, né? E aí nós vemos em Hebreus 6,12 aqui, ó, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas, né? Então, tipo assim,
o escritor de Hebreus, ele nos encoraja a olhar para os homens de fé, né? O próprio Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz assim: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Em outra ocasião, Paulo também relata o seguinte, em Filipenses 3,17, diz: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo, né? Então, eu acho que um cristão que exerce a sua fé de maneira correta, de maneira convicta, eu acho que é válido, sim, nós olharmos para esse homem de Deus com esses olhos, até mesmo para nos encorajarmos, né? O próprio Hebreus, mais acima, nós vemos que nós devemos seguir os exemplos dos nossos líderes, né? dos nossos pastores, né? Pois são homens de fé, né? Então, eu acho que se resume a isso. Nós devemos sim olhar para o homem, não devemos, eu acredito que estar firmados, né? Firmados somente em Jesus, em Cristo. Amém. Gostei do comentário. Ô Sandro, então significa que a fé deve ser imitada, é isso? Sim, devemos sim. Em Hebreus 13:7 diz, né? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, sim, eu acho que a gente deve sim olhar para o homem, né? Sim, claro, homens de fé que buscaram ali, que você vê que é exemplo mesmo, né? Como já foi falado em Hebreus 6:12, né? Para não nos façais negligentes, né? Para sejam imitadores do que pela fé e a paciência herdaram as promessas. Então, nós devemos sim ser imitadores sim desses homens de fé. Glória a Deus. Que bom, fico feliz, gostei da participação aí de todos, né, dos três. E é assim mesmo, irmão, a gente é vitrine e precisamos sim entender a responsabilidade que somos exemplos de fé. Às vezes a gente pensa só em sermos exemplos na igreja, porque ele prega, ele ministra, ele louva, mas na verdade tem pessoas, às vezes no seu redor, no trabalho, na escola, na academia, que estão olhando para você e estão vendo que você é um homem de fé, você é um homem de Deus. E muitas vezes elas vão se espelhar em você. Então, por isso que nós, como cristãos, eu gosto dessa palavra cristãos, né? Porque nós somos seguidores dele. Nós somos seguidores do Mestre, nós somos pequenos cristos, nós caminhamos nas pegadas do Senhor. Então, quando as pessoas olham para a nossa fé, nós temos sim o dever de sermos representantes de Cristo aqui na Terra. Essa é a fé que vence o mundo, a fé que acredita, a fé que busca, a fé que transforma, a fé que nos aproxima de Deus. A fé que desperta a convicção, a fé que não é passiva, que tem atitudes, e a fé que nós devemos imitar, sim, de grandes homens de Deus, mulheres, aquela irmã, às vezes, do círculo de oração, que está passando uma tribulação tão grande em casa, às vezes o marido não é cristão, às vezes está passando até fome, mas você vê aquela irmã firme na oração, de joelhos dobrados, eu quero ter a fé dela, eu quero imitar aquela fé, então a fé, ela deve ser imitada, isso é a fé que vence o mundo. Glória a Deus. Achei maravilhoso o nosso bate-papo aqui, nossa conversa. Espero que outros alunos também aceitem esse convite de estarmos aqui na semana que vem. Eu gostaria que agora que vocês fizessem as considerações finais. Eu queria que você falasse aí um pouquinho do seu ministério, se você, de repente, tem aí uma agenda para pregar, se você quer divulgar algum trabalho. Vamos lá, Rafael, pode começar com você. Minhas considerações finais, gostei muito de ter participado junto dos meus irmãos deste estudo, deste bate-papo, né, este fórum. Eu acho que isto, né, pessoas possam ver, possam enxergar, né, eu acho que só tem um objetivo, né, o avanço do reino de Deus, né, a outras pessoas, que mais pessoas possam, né, se conscientizar da necessidade, né, de exercer sua fé em um Cristo verdadeiro, em um Deus verdadeiro, um Deus que tudo pode, um Deus que está com a rédea, né, da história em suas mãos.
eu acredito que é isso, meus irmãos. Fico feliz, obrigado pela oportunidade do irmão, e que possa, através desse curso, né, Querix, né, o arauto de Deus, né, nós somos embaixadores, né, somos embaixadores de Cristo, né, sobre esta terra, é algo maravilhoso, né, você ser um embaixador, você poder, né, apregoar as boas novas de Cristo, né, a todo ser, né. É isso, eu agradeço a oportunidade. Amém. Vai lá, Daniel, por vez. Divulga o louvorzão aí de Brasília. Opa! É isso aí, eu gostei bastante desse bate-papo. Deu para a gente, né, abrir uma série de assuntos importantes e que são de suma importância serem discutidos no dia a dia para a gente ter e começar a compreender o real significado, a real importância de ter um relacionamento com Deus, né? Sendo executado a todo momento, porque o homem é falho, mas se a gente for se prender às falhas do homem, a gente cai, a gente continua pecando. Então a gente deve ficar presos a esse relacionamento, a essa fé. E Deus ele vai transmitir, vai trazer essa força para a gente continuar firmes e ajudar outras pessoas a ter esse relacionamento e a se tornarem firmes na rocha, né? Eu sou Daniel Dourado, né? Eu sou aqui de Brasília. Eu sou líder do Louvorzão Movement, que atua aqui nas escolas públicas aqui do Distrito Federal. E a gente atua trazendo esperança e levando o evangelho a jovens através da palavra, juntamente com o louvor. Então a gente já vai agora em março, dia 22 de março é o aniversário do movimento, né? E a gente procura fazer ações sociais para os alunos e para comunidades carentes. Agora, dia 29 de agosto, a gente vai executar aqui um evento grande para atender a comunidade com profissionais, né, com médicos, com oftalmologistas, e também a gente vai montar um palco para poder colocar ministrações, palestras e louvores, para que a comunidade venha receber o Espírito Santo, e a gente está com uma equipe de evangelismo para poder levar o evangelho e tentar buscar mais almas para o reino de Deus, que esse é o objetivo, né? Seguirmos em prol as grandes moradas, né? Que Deus designou para cada um de nós, para a igreja. E a gente está executando isso, e eu agradeço, eu vou divulgar também para os membros do movimento, para que eles venham estar participando dos cursos do pastor Daniel Reis, que está sendo de grande desenvolvimento, tanto para a minha vida quanto para os outros, né, que estão fazendo o curso. E eu agradeço demais por esse curso, pelo senhor ter desenvolvido cada matéria, né, cada tema, como é que eu posso expressar? Um estudo, né? Por estudo de cada... Porque, igual eu falei no início da transmissão, sempre quando a gente lê a palavra de Deus, ela se renova, né? Ela se renova. E a visão que o Senhor nos trouxe através da palavra de Deus foi de grande desenvolvimento, foi de grande bênção para cada um de nós. E eu agradeço. Muito obrigado. Glória a Deus. Vai lá, Sandro. Amém. Bom, eu só tenho que agradecer, né, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né, tem feito grandes coisas na vida também dos irmãos, né, e agradeço a você, pastor Daniel, pelo esse curso, que está sendo uma bênção, não só para mim, mas tenho certeza para muitos, né, é uma forma diferente, né, de ganhar almas, né, de falar da palavra do Senhor, né, não só dentro da igreja, né, dentro de quatro paredes, né, da forma que você está fazendo, está sendo abrangendo diversas pessoas, diversas formas. O cara pode estar no trabalho, viajando, em casa, então ele pode estar ouvindo a palavra através dessas ministrações, desses estudos. Então é de muita valia mesmo, está sendo muito edificante para mim. E eu só tenho que agradecer. Bom, muito obrigado aí por essa oportunidade, esse bate-papo. Foi bênção, viu? Que venham mais aí.
Glória a Deus. Honra e glória do nome do Senhor. Amém. E se vocês não tivessem já tirado 10 na fé que vence o mundo, eu daria um pontinho a mais para vocês, mas vocês já tiraram 10, então não vai resolver, né? Mas eu agradeço também a participação aí de vocês, fiquei muito contente, estamos avançando, isso tudo é para a glória de Deus, né, irmãos? Nós não estamos aqui para ganhar likes, né? Ou dislikes, né? A gente não está aqui para ver quantidade de visualizações, nada disso. A gente está aqui para agregar ao reino de Deus. Então, agradeço também o outro Daniel de Alessandro, que é o nosso técnico aí, que está fazendo essa conexão toda, essa transmissão, né? E por causa disso, nós podemos hoje usar esses recursos para poder fazer a obra de Deus. Então, é isso, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. Agradeço aí a todos que entraram, todos aqueles que deram uma espiadinha só e saíram, ou todos aqueles que vão ver esse vídeo também depois, né, que nós vamos divulgar, né, se você já está com esse livro em mãos e você está vendo esse fórum, saiba que isso é para você também, é para que você seja também abençoado. Amém? Amém. Rafael, obrigado. Daniel, Obrigado, Sandro, Deus abençoe. Fica na paz, vamos fazer uma oração e finalizar o nosso primeiro fórum do Seminário Bíblico Querix. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido, por essa oportunidade, por essa conversa, por tudo isso que nós tratamos aqui, foi muito especial, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Pai, pela tua graça nos basta, e tudo aquilo que nós estamos fazendo, Senhor, é para o seu louvor e para a sua glória. Muito obrigado, Senhor, abençoa a vida do Rafael, do Daniel, do Sandro, do Daniel da técnica. Pai querido, que a tua graça seja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os próximos fóruns possamos ver a participação de outros alunos, possamos ver a participação das mulheres, né, das alunas também representando aí, e que, Senhor, o Senhor abençoe esse projeto, que seja, Senhor, tudo para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Um beijo. Amo vocês, Deus abençoe, um abraço, todos da rede, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.